a economia na época da ditadura militar, como é que era? Olha, meu amigo, naquela época, em 1964, a economia era muito difícil. Apesar de eu ser filho de ferroviário, que tinha uma renda razoável para viver, mas o povo brasileiro vivia uma época muito difícil, salário muito apertado, salário era pequeno e, na verdade, era uma situação muito difícil para o povo brasileiro viver naquela oportunidade na Revolução de 64, ou seja, quando estourou a Revolução, o povo brasileiro calou, o povo brasileiro ficou quieto, não podia reivindicar nada, tinha que aceitar todas as situações que o governo militar impunha ao povo brasileiro. E a política, como é que eram os políticos na época? Como funcionava a política? Naquela época, a política foi uma castração geral para todos os políticos que adivinham contra o poder militar. Toda a juventude que fazia as rebeliões, os movimentos sindicais, os encontros, era tudo proibido. Houve uma cassação geral através do ato institucional número 5 que o governo militar impôs ao povo brasileiro. Ninguém podia ir na rua, ninguém poderia fazer manifestação, era proibido, tinha até toque de recolher, que as pessoas não podiam estar na rua em determinado horário à noite. Eu, particularmente, vivi na carne essa repressão desonesta, injusta, que o militar pôs ao povo brasileiro, já que meu pai era ferroviário e, naquela oportunidade, meu pai era vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, em plena Revolução de 1964. E o pior, ele pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, da época, que era o mesmo partido do presidente da República, João Goulart, conhecido como Jango, que foi caçado pelos atos militares, pela Revolução. Então, realmente, era uma situação de terror, de pavor, de medo. Ninguém podia falar nada, ninguém podia se reunir. Mais de 4, 5 pessoas reunidas vinha o militar, levava, sequestrava, torturava, matava, fazia de tudo. E o cidadão não tinha voz, não tinha absolutamente nada. Qualquer político que se colocava contra o poder, fazia qualquer crítica, ele era caçado, ele era perseguido, ele era torturado. Enfim, foi um período muito triste para a nação brasileira. E a cultura, como que era a cultura? Como de resto, a cultura ela foi oprimida. Várias músicas de festivais foram proibidos, a censura da imprensa, a censura através de músicas, muitas músicas foram proibidas. Então a cultura, a juventude da minha época foi uma juventude oprimida, foi uma juventude castrada, foi uma juventude sem iniciativa, porque não podia ter essas iniciativas que hoje tem, essas passeatas que se vê na rua. Se fizesse isso na época era tudo morto, matava tudo. Então hoje, essa liberdade até desenfreada que nós estamos vivendo no Brasil, ela não é muito salutar, não é muito agradável. E vemos hoje, em Santa Catarina, jovens colocando fogo em ônibus, em patrimônio, que se fosse naquela época eles estavam tudo mortos, eles matavam tudo, não sobrava um. E a cultura também, teatro, tudo tinha que passar texto para a imprensa, para o governo, para ver se eles aprovavam ou não aprovavam o texto, o que seria feito no teatro, a música, tinha que passar pela censura, tudo passava pela censura. Então, como o senhor já acabou de falar sobre a censura, vamos falar sobre a repressão e a perseguição que houve na época da ditadura. Olha, a perseguição ela era implacável. Eu me lembro mais particularmente do meu pai, porque eu tinha na época 15 anos, e o meu pai era vereador,
que era, como eu disse, meu pai era vereador do PTB, era presidente da Câmara de Vereadores do PTB, cujo partido era do presidente João Goulart. Me lembro da cassação de diversos políticos, me lembro do Hotel de Andrade, me lembro de Leonel Brizola, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi exilado, o Lula foi exilado, enfim, a perseguição, como disse, ela é implacável, ela vinha diuturnamente, o cidadão não podia mesmo fazer qualquer tipo de manifestação, eles buscavam qualquer jornal, qualquer livro, qualquer que era do socialismo, qualquer livro que comentava de socialismo, qualquer revista, o cidadão ia preso, ia torturado, porque diziam que era do comunismo, diziam que estava fazendo comunismo no Brasil. E realmente era uma perseguição muito cruel. O cidadão, o jovem, não podia ir para a rua, não podia fazer manifestação, não podia ter a sua opinião. A opinião era aquilo que o governo queria que fizesse, imaginar. Você gostaria de concluir com alguma coisa? Eu gostaria de que todo cidadão brasileiro que não conheceu esse período cruel da nossa história buscasse conhecimentos para saber o que passaram. Até hoje existe a Comissão da Verdade, que busca descobrir pessoas que até hoje não foram encontradas, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram esmagadas, e ninguém até hoje foi punido por isso. Nenhum cidadão do militar da época foi punido com torturas bárbaras, e as torturas eram bárbaras, era cruel, era desumano, e que não tinha direito de cidadão, não tinha nada. Era o militar fazendo e acabou. Então, eu gostaria que o jovem de hoje conhecesse a verdadeira história do nosso Brasil para saber até como votar, como escolher quem vai mandar neste Brasil para sempre, para depois da manhã, para o ano que vem, porque eles é que comandam, eles é que fazem as leis, eles é que orientam e determinam o procedimento da nossa nação. Então eu gostaria mesmo de deixar que o jovem buscasse saber dessa história que o Brasil viveu e que está apagada porque até hoje eles buscam esconder, buscam não trazer a realidade para o conhecimento do povo brasileiro. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Seria isso. Muito obrigado.